Estamos aqui na beira da Baía de Vitória com o oceanógrafo Fernando Jacques Teubner Júnior, que é doutor em oceanografia e desenvolveu a sua tese de doutorado falando sobre a ocorrência de fósforo e nitrogênio aqui na Baía de Vitória. Fernando, o que isso vem a trazer em termos de prejuízos à biota nativa, à qualidade da água do estuário de Vitória? Bom dia. Quando você fala do aporte de nitrogênio e fósforo, ou seja, o aporte de nutrientes, você tem que fazer a seguinte avaliação. Primeiro, é necessário você ter os nutrientes para o desenvolvimento de toda a cadeia trófica. Mas, quando você tem um excesso desses nutrientes, você tem muito nutriente que chega ao ambiente, isso acaba causando um prejuízo ao ambiente, particularmente aqui na Bahia. Por quê? Porque você passa a ter um consumo muito grande de oxigênio e o oxigênio, ele então faz falta toda a cadeia trófica. Então é importante lembrar que quando você tem muito nitrogênio e fósforo, muito nutriente chegando ao ambiente, ele pode ser prejudicial à cadeia trófica. Certo, trocando em miúdos, prejudicial aos peixes, aos animais marinhos que habitam a região do estuário, inclusive os manguezais de Vitória, né? Não, exatamente. Então você tem um prejuízo para as plantas, para os animais e principalmente toda a economia, toda a produtividade, toda a ecologia associada a isso. Nós temos que lembrar que aqui na região da Grande Vitória você tem um manguezal e esse manguezal produz peixes, mariscos que são utilizados não só na nossa culinária, mas faz parte da tradição da cultura capixaba. Isso que você desenvolve na sua tese, você fala sobre a evolução dos lançamentos e a população, o crescimento da população da Baía de Vitória, né, da Grande Vitória, o impacto que ela pode trazer com os efluentes. Sim, o que nós temos? Hoje nós temos uma situação em que grande parte do esgoto doméstico ele não é tratado. Então esse esgoto acaba chegando in natura à Baía de Vitória. Aqui na região da Baía de Vitória nós temos 10 bacias hidrográficas que drenam para esse estuário. E à medida que a população cresce, nós temos aí os índices desenvolvidos pelo IBGE do crescimento da população, e com base nesse crescimento é histórico, se observa que o índice de tratamento, o índice de coleta de esgoto não acompanha esse crescimento da população. Consequentemente, cada ano que passa, você tem um aumento da população e, consequentemente, um aumento do lançamento de esgoto e, associado a esse esgoto, você tem os nutrientes, né, o nitrogênio e fósforo. Certo. Nós tínhamos sempre alguns dados que foram passados em reportagens anteriores por políticos, executivos que passaram pelas prefeituras e no estado, dizendo que teriam 100% de tratamento de esgoto da Grande Vitória. Hoje nós estamos em que patamar? Se você pega os dados de todos os municípios que drenam para a Baía de Vitória, a média é 30%. Nós temos situações, municípios, que o índice chega próximo a zero, quer dizer, você praticamente não tem tratamento, e você tem municípios em que esse índice está na faixa de 70% até 80%, alguns índices mais recentes. No caso da Baía de Vitória, os que mais contribuem são Vila Velha, Vitória e Cariacica, que são os municípios com as maiores populações e que são aqueles que estão efetivamente no entorno da Baía de Vitória. E a gente pode falar em 50%? Nesse caso, a gente pode pensar em valores um pouco maiores, em torno de 50%, 40%, 50% desses municípios. Vitória, pelos dados que a gente teve acesso, os dados da CESAM, está com um índice maior, em torno de 70% de cobertura do município. Certo. É importante destacar para o nosso telespectador que você está falando em tratamento terciário, né? No caso do fósforo, você chega até 94% da remoção do total de fósforo. Isso é o tratamento terciário. O tratamento terciário, ele chega, no caso do fósforo, 94%, do nitrogênio em torno de 70%, nós ainda não temos aqui na Grande Vitória. Então, em função do impacto que esses nutrientes fazem aos ecossistemas, essa é uma meta que os gestores públicos têm que colocar. Em algumas situações, algumas simulações que nós fizemos,
dentro da dinâmica e de implementação do sistema de tratamento aqui na Grande Vitória, em 2050, com uma população de mais de 1.200.000 habitantes, a gente teria um custo anual que no primeiro momento pode parecer muito grande, em torno de 25 milhões de dólares para você tratar 70% do esgoto. Mas, quando a gente faz uma distribuição desses valores pela população, você chega a um valor de menos de R$10 por mês por habitante. Então você vê que o custo da manutenção do sistema não é caro. O que a gente precisa, evidentemente, é, a partir dos dados da tese, identificar essas prioridades e começar a implantar e ter como meta, sim, a implantação de sistemas terciários de tratamento. Bem, nós vamos a um rápido intervalo, voltamos já com a nossa entrevista. Fique conosco. Voltamos à entrevista com o doutor em oceanografia, Fernando Jacques Stoibler Júnior, que desenvolveu sua tese de doutorado falando sobre a ocorrência de fósforo e nitrogênio na Baía de Vitória. Ainda sobre a nossa conversa no bloco anterior, por que, Fernando, que a gente ainda não tem as pessoas ligando, grande parte da população ainda não ligou às redes de esgotos que existem, né? Isso é um fato que a gente observa quando você analisa os dados, e existem algumas incoerências entre a disponibilidade da rede e o número de ligações. Isso é fato. E algumas discussões que a gente tem observado pela imprensa, né, não do ponto de vista técnico, mas pela imprensa, existe o que a gente poderia chamar de um jogo de empurra. A responsabilidade é de fulano, é da prefeitura, é da CESAM, é do governo do estado. Eu acho que a grande discussão que tem que ser feita, efetivamente, é chegar junto às pessoas e se perguntar: por que as pessoas não estão ligando? O que leva as pessoas a não fazer essa ligação? Isso é o quê? Geralmente é custo e falta de um espírito de cidadania, né? Sim, eu até acredito que isso esteja também nesse contexto, entendeu, Almir? Mas eu acho que falta muitas vezes o conhecimento, as pessoas às vezes não sabem que está passando a rede de esgoto, falta talvez um programa público de incentivo a essas pessoas, que às vezes o custo não é nem tanto de pagar a conta de esgoto, né? Porque a gente sabe que existem tarifas diferenciadas em função da região que a rede cobre. Então, basicamente, talvez as pessoas tenham uma dificuldade até do investimento de ligação. Então, isso é algo que poderia se discutir. Se o problema é esse mesmo, que as pessoas não têm dinheiro... Para fazer uma ligação do seu esgoto até a rede de esgoto. Isso, exatamente, sabe? Então, às vezes, as pessoas têm uma dificuldade de fazer esse investimento. Então, você ter uma ajuda por parte da prefeitura, da própria CESAM, o governo do estado tem um programa de microcrédito, alguma coisa para ver. Eu acho que, num primeiro momento, eu parto do pressuposto que as pessoas elas têm ignorância com relação à importância daquilo. Quer dizer, é algo que se fala bastante, mas talvez não tenha chegado a todo mundo que tenha que fazer isso. Uma campanha educativa específica para isso. Isso, exatamente. Isso do tipo, pergunta, por que você não ligou? Fazer esse questionamento às pessoas, entender isso, por que as pessoas não ligam? Eu acho que está faltando essa discussão nesse contexto como um todo. A expectativa é que, com base nesses dados, os gestores públicos possam ter condição de se planejar, se organizar, enxerguem a questão do saneamento básico como prioridade zero, por conta de todos os desdobramentos que você tem. A partir do momento que você investe em saneamento, você tem ganho em saúde, você tem ganho em qualidade de vida, você tem ganho até em próprio aprendizado, porque as pessoas não ficam doentes, quem sofre muito são as crianças, então elas não têm problema de ir à escola, você não tem ausência de emprego. Os dados mostram que o ganho que você tem a partir do momento que você implementa o saneamento básico são muito grandes. Sem falar, evidentemente,
consequentemente, no próprio ganho ambiental, a partir da recuperação do meio ambiente. Então, você vai ter uma biota melhor, você vai poder ter uma produtividade maior e vai poder ter aumento de renda para muita gente que utiliza os mariscos como meio de sobrevivência. Ok, muito obrigado, Fernando. Mais uma vez, Almir, eu agradeço a oportunidade, espero que a gente possa estar tendo agora um próprio momento para discutir os avanços que nosso saneamento no nosso estado teve. Ok, muito obrigado.